6, 5, 4, 3, 2, 1. Maranata Aventureiros da União Sul-Brasileira. Estou aqui num lugar especial hoje. A gente começa os vídeos dos aventuronautas dizendo assim: eles foram aonde nenhum aventureiro jamais foi. E hoje eu estou então num local onde talvez poucos aventureiros tiveram o privilégio. Estou aqui cercado com os aventuronautas e a gente vai falar sobre o novo estudo e como que surgiu essa galera aqui que tem feito a diferença. Eles são reais. Você pensava que era só no estudo? Não. Na verdade, a ideia do estudo veio de uma ideia real que aconteceu nos Aventuris e vou começar falando com eles aqui, pedindo que eles se apresentem, falem quem são os personagens. Aqui, eles então vai ter um momento, uma mistura entre quem eles são em toda a história, visitando o espaço, e também quem é o personagem, qual a função. Vamos tentar conhecer um pouquinho, e também as pessoas por trás do personagem. Olha, não conte para ninguém, mas existe uma pessoa real, então, atrás dos personagens, e vamos tentar conhecer essa galera, e venha conosco nessa aventura, que vai ser muito legal. Quem que se apresenta primeiro, então? Fiquem à vontade, galera. O pessoal tá tímido aí, né? Quem diria que os aventuronautas são um pouco tímidos, então, né? Isso, então vamos começar comigo. Bom, meu nome é Diego, né? Eu resido ali em Londrina. E o que mais que eu falo? Minha profissão, sou palestrante. Legal. E qual que é o teu personagem aí? A gente percebeu que tem uma diferença, né? Sim, nas cores aqui, né? Nas cores e tal, porque todo mundo assim tem um cinza, um branquinho e tal, e você já vem com outra... Com negro, assim, né? Uhum. Você é o lado negro da força, no caso, né? Isso. Então, eu sou capacete de bolha, né? E aí, bom, eu estou sempre aí tentando fazer as coisas não darem certo para os aventuronautas. Você é um sabotador, então, do processo. Exatamente. Tá, interessante. Para você perceber o seguinte, a gente trabalha o plano da redenção, né? E no plano da redenção tem a galera do bem e a galera do mal. Infelizmente, é assim que você vive, aventureiro. E então, você faz, então, de certa forma, a galera do mal ali, né? Isso mesmo. Quem mais se apresenta? Vamos lá, vamos conhecer a galera. Meu nome é Cauane, sou a diretora do grupo. E nos Aventuronautas eu sou a Tenente Tina, navegadora e engenheira da nave. Trabalho com a parte de comunicação. Perfeito. E aí? Eu sou a Thaís, eu sou a doutora Chandra, ela é cientista da equipe. E aí, no grupo, então, eu fico responsável pela parte de pesquisa, juntamente com o Hubble 7. Maravilha. E está aqui, então, Hubble 7. Oh, acertei, porque diz que a narração, geralmente o narrador, com uma voz muito melhor que a minha, com vocês, Rambo 7, que era um outro, soltava a música do Rambo ali, e ele saiu metralhando tudo, mas não era bem esse o princípio ali. Para ele é difícil falar ali, né? Mas vamos ver se ele consegue falar alguma coisa ali. É verdade. Meu nome é Diogo, faço parte da equipe aqui já faz um bom tempo já, acho que uns 10 anos, eu acho. Uau, né? E um dos personagens que acaba fazendo é o Hubble 7. Muito legal. Bom, primeira pergunta, que é uma pergunta talvez indiscreta, né? Eu quero saber aí, quem que conta para mim situações difíceis, porque assim, nem tudo é só glamour, né? Ou seja, envolve colocar roupa, a Aventuri é geralmente quente, e eles participaram, gente, de Aventuris aqui na Norte Paranaense. Essa é o início da história. Então, nós estamos hoje aqui em Maringá, a galera de Londrina, e eles participaram dos Aventuris. Só que assim, lá no palco, quem olha fala, nossa, que legal, meu sonho é ser um aventuronauta, como é que eu faço participar dessa galera? Roupa legal pra caramba, tal. Mesmo que for o vilão, eu quero estar dentro. Mas assim, contem aí como é que é, a roupa é quente, bastidores aí, making off do processo. A roupa é extremamente quente. Os nossos macacões, eles são feitos do material é macacão de kart. Então, ele é grosso, ele é reforçado. Justamente porque no Aventuri, já pode por experiência ser que o kart própria... capote, vocês precisam... As crianças... todo aquele amor, todo aquele carinho, às vezes pode danificar a nossa roupa. Então, optamos por fazer uma roupa mais reforçada. Só que é muito quente, o Aventuri é feito no verão. E lá no palco tem aquelas luzes que são quentes e a gente se agita o tempo todo no palco, então a gente desce de lá pingando. O robô, a primeira roupa do robô era feita de papel. Como que é o nome do trabalho da roupa? Papercraft. Papercraft. E aí ela era toda picadinha, assim, a gente montou a armadura inteira do robô e aí passou uma camada para poder endurecer.
Então, ela era durinha, só então que é um a papercraft todo Isso. trabalhado. Quanto tempo demorava para preparar o robô? Um ano inteiro. Um ano inteiro. É quase carnaval, então, que o pessoal faz a fantasia e tudo Foi mais. Só que aqui é para basicamente Jesus, né? Para Jesus e para as crianças viajarem uma fantasia para conduzir-los à Bíblia. Muito legal, muito legal. E aí, a roupa dele, depois de um tempo, ela começou a derreter por dentro. Em uma das apresentações, a gente teve que colar com cola quente. Em outra apresentação, Uau. a gente teve que grampear o robô algumas vezes. Foi grampeado, então, literalmente. Agora entendi, sempre via falar no filme, fulano foi grampeado, então é isso aí. Ele está com a fantasia, está caindo, o pessoal vai lá e pá. Onde pega esse grampo, não comentaremos, né, tal, porque dói só de pensar se deu errado essa grampeada. Grampo não, mas a cola quente. A cola quente, uau, né? Você percebe que existe, então, um sacrifício a fazer. Outra coisa, o pastor Erickson, que é aquele que inventou a brincadeira, ele também pedia para vocês terem contato com as crianças, tal. E as crianças são, assim, apaixonadas. Como é que é esse contato com a criançada? Eles vêm, assim, carinhosamente, abraçam e tal, né? Puxa, empurra. Como é que é essa emoção, assim? As crianças, elas são muito carinhosas, principalmente quando vai se passando ali as apresentações dentro do Aventuri. Cada apresentação, elas ficam mais alvoroçadas e mais carinhosas. Elas querem chegar perto, elas querem tocar na gente. Lembro de uma apresentação que a gente fez, que na última apresentação, no encerramento, elas não deixaram a gente passar. Então, tipo, lembra que teve que... Os regionais tiveram que fazer uma barreira no meio do corredor, porque a gente entra pelo meio do corredor, né? Certo. Para elas não impedirem a nossa entrada. Porque a gente passa cumprimentando, dando tchauzinho, e no último dia a gente passa tocando na mãozinha daqueles que estão na beira do corredor. Muito legal. E todas elas, aquela que está lá no meio, quer chegar para tocar na beirada, para tocar na nossa mão. E aí eles sempre fazem aquela barreira para proteger a nossa entrada, né? E no final também teve uma experiência muito linda, foi das crianças cantando Maranata, no louvor, Uau. junto com a gente. Eles abaixaram o playback, ficou só o coro mesmo das crianças da capela. É muito emocionante. A parte das crianças é o que mais vale a pena. Ou seja, tem uma resposta. Agora, para ter essa resposta das crianças, há um investimento financeiro, um investimento de tempo. Por exemplo, preparação para um Aventuri, de ensaios, de ajuste da roupa. Quanto tempo se gasta? Porque, assim, quem sabe tem alguém que está assistindo e fala assim, eu vou montar um grupo semelhante que vai apoiar a criançada aqui na minha igreja, com atividades. Qual o preço a pagar em termos de tempo? E o que vocês diriam sobre isso? Quando nós recebemos a proposta do primeiro Aventuri com o pastor Erickson, foi uma aventura no mar, era Em Busca da Pérola de Grande Preço, o nome do... Essa é a primeira aventura. Foi o primeiro Aventuri que a gente fez, que veio o nome Aventuronautas. Que legal. E ela está dando spoiler aqui, galera, dos próximos estudos. Então, aqui na União Sul, a gente vai continuar. Vamos para os dinossauros, para o fundo do mar. Então, assim, só aventura diferente para você, aventureiro. E como é que foi, então, esse preparo para essa primeira aí? Essa primeira foi um evento um pouco menor. Então, o roteiro também era um pouco mais reduzido. O salário menor e tal. Quanto que ele pagava para vocês? Pagava bem, né? O pastor sempre teve grana, assim. Deus paga, né? Deus lhe pague. O Deus lhe pague é verdadeiro, mas é cruel, né? É cruel quando você ouve assim, fala, puxa, né? Então, e aí, nesse Aventuri, a gente recebeu o roteiro mais ou menos em maio, e nós Certo. apresentamos ele em outubro. Então, assim, o período foi para conseguir confeccionar as roupas, estudar o roteiro, ensaiar, gravar e aí apresentar. Ensaiar com as gravações e De apresentar. maio a outubro. Isso. Olha, eu Pra acho, esse eu dos acho que esse aí tem um princípio que eu gostaria de salientar. Gente, se quer fazer uma coisa legal, tem um preço a pagar. Um bom sermão exige um preparo, uma mensagem musical bem apresentada, um ensaio, um culto bem certinho, precisa de muitas pessoas trabalhando. E assim, para chegar a um nível assim, é necessário, então, muito trabalho, colocar o coração mesmo e o tempo no projeto. Né? Você vê, o robô não pode nem sentar, coitado, porque a roupa não permite ali. Né, tal. E ele não está programado, né, na programação dele, Hubble 7 não permite sentar. Né? Então, é um esquema, ou seja, de maio a outubro ele ficou em pé. Né? Não é fácil, né? É mais ou menos isso? Pode continuar, te interrompi aí, então. Aí, depois disso, nós fizemos a aventura espacial. E a aventura espacial foi um tempo de preparo maior, porque a confecção das roupas não dependia só do nosso grupo, geralmente a gente que faz A NASA mesmo. teve que autorizar tudo. Exatamente, teve todo um preparo, né? O tecido estudado para aguentar, resistir ao amor das crianças, né? E aí foi o ano todo. E o pastor Erickson, ele foi até Londrina, acho que umas 3 ou 4 vezes, para ensaiar junto com a gente,
para colocar E em o prática. legal é que o pastor Erickson é bem de boa, assim, não é muito assim de exigir, né, tal, né? Não, imagina. Ele queria ter certeza de que estava tudo de acordo com o script. Mas é bom, porque ele faz parte da nossa equipe e é nosso padrinho de coração. Agradecemos ele até hoje pela oportunidade. Não, e estabelecer um padrão. E, gente, nós estamos vendo aqui uma coisa pioneira, porque isso aqui tem muito pouco na igreja adventista. E eu diria o seguinte, olha, a cada região de aventureiros, eu gostaria de ter uma equipe como essa, que vai apoiar os eventos, atividades. É necessário pagar o preço, né? É necessário encontrar uma galera que entenda que isso é o ministério, mas olha que legal quando você tem essa possibilidade aqui. E qual foi a aventura mais legal? Foi no fundo do mar? Foi no espaço? Qual foi assim que vocês mais curtiram, né? Acho que a que ficou mais marcada nossa foi a aventura espacial. Foi a espacial. Foi- Então acertamos. foi a melhor. Se ela fala aqui, não, a espacial foi péssima. Inclusive, esse estudo desse ano Imagina. provavelmente não dará certo e tal. Nunca. Nós amamos. Gente, quem nunca teve o sonho, quando criança, de É ser verdade. astronauta? Então, assim, a gente estava mais feliz do que as próprias crianças. A gente tinha uma nave espacial, pastor. A gente entrava dentro da nave, a nave saía fumacinha, sabe? sentia Acendia a luz. Na minha época, a Xuxa fazia isso. Ela ia embora na nave espacial, né? Quando falava que ela tinha pacto, eu nunca acreditei, né? Porque, na verdade, ela não é nem do planeta, vai fazer pacto para quê? Né? E, se bem que ela tinha as paquitas e os paquitos, então fazia sentido, assim, em algum momento, assim, na loucura, faz sentido os paquitos. Então, vocês tinham essa emoção, era muito legal. Outra coisa que eu gostei aqui, então, vocês se divertiam também, tanto quanto as crianças. Muito. Ó, responderam juntas. Transmimento de pensação, né, que fala, né? Muito legal. Ó, eu acho que esse é o ponto, porque é o seguinte, deixa eu contar a minha experiência aqui. Eu me divirto como pastor. Inclusive, quando eu entrei no Ministério dos Aventureiros, e Desbravadores, eu voltava para casa muito feliz, depois de ter ido viajar. Começou a ter problema lá em casa. Minha esposa falou assim, homem, sai muito feliz para ir viajar. Aí eu comecei a ter um momento de falsidade, né? Falava, querida, mais uma viagem, infelizmente, estarei lá no acampamento, né? Quase chorava, tal, né? Não, tô brincando. Eu comecei a valorizar mais para ela entender que eu gostava muito. Foi aí que começou a sua dramatização. Exatamente. Então, meu personagem era ali, aí deu certo para ela deixar eu continuar no trabalho. Mas a verdade é assim, se você faz algo que você é apaixonado e transforma isso no seu ministério, eu acredito que isso faz diferença. Aquilo que era, assim, obrigação e trabalho, vira um prazer, você se sente útil. Vocês sentiram assim com os aventuronautas em relação às crianças? Quem gostaria de falar? Com certeza. Sim, é porque assim, a gente tem todo um trabalho inicial antes de chegar no dia do Aventuri. Então, tudo aquilo que a gente passou antes, quando a gente chega lá, tudo valeu a pena. Todo o trabalho. Interessante. Então, no todo, você olha para trás e todo aquele trabalho valeu a pena. Outro detalhe, o vilão, chegou um momento que ele se converte ali, né? Então, Sim, fala a Deus, sobre, graças a Deus. Né? Então, esse é um outro item interessante. Ou seja, porque a gente tem que levar a criançada a imaginar as situações que são, assim, para eles abstratas, né? Uhum. O bem e mal e tudo mais, para algo palpável, para algo real, né? Eu gosto muito de comparar com eu gosto muito lá daqueles... Temos o mundo inteiro no nosso quintal. Os Backyard Guns. Eles têm lá uma mangueira velha, eles têm lá um esqueminha ali de uns pneus, umas pedras. Só que na mente da criança eles conseguem imaginar que estão viajando para outros lugares e tudo mais. Então, no mundo que trabalha a imaginação da criança para coisas ruins, se a gente conseguir captar a imaginação deles para algo que é do grande conflito do bem contra o mal, é algo poderoso. Então, como vilão, o que você falaria aí para as crianças que estão assustadas, inclusive, né? Escuta, né? O vilão lá, agora ele participa junto, são amigo deles, né? Sim. Então, uma coisa interessante que nós devemos levar em conta é a influência, né? Então, os aventuronautas influenciaram positivamente o capacete de bolha para se converter, né? E eu acredito que todos nós temos essa missão, né? De influenciar as pessoas, influenciar nossos amigos para o lado do bem. Né? Porque no íntimo do nosso ser, todos nós somos vilões. Né? Todos nós somos vilões. Uau, agora ficou profundo, hein? Agora nós estamos num momento filosófico aí, né? Filosofia, Homem é palestrante mesmo. Então, né? Você vê, né? Você vê, o mal se converteu e veio bem já, né? Ainda bem que tiramos desse rapaz das mãos do inimigo aí, porque o inimigo ia usá-lo poderosamente ali, né? Pode continuar. Até porque eu tenho até uma chave aqui, né? Qualquer coisa. E isso a gente tem que ter em mente. Todos nós somos vilões e nós dependemos da graça de Cristo para essa transformação.
né? Então é importante mostrar isso para as crianças, que todos nós podemos se transformar com o poder de Deus. E nós também precisamos ter um papel, não de pessoas que ficam esperando os outros fazerem, mas sim se colocar na posição de missão, né, de transformar uma vida. Maravilha. Olha, amigo, você que está acompanhando, para você entender, esse ano, aqui na União Sul Brasileira, então nós temos estudo com os aventuronautas, que não é uma ideia que veio inédita, ela já existia, com sucesso aqui nos Aventuris, e agora, então, está para toda a União Sul, mas nós queremos inspirar você aí na sua igreja a fazer uma equipe, a fazer uma roupa, tirar foto com as crianças, para que eles consigam imaginar. Vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Custa dinheiro? Custa dinheiro. Mas vale muito a pena, porque a gente começa a viver, então, uma experiência legal aí, como eles estão vivendo aqui com os aventuronautas. Eu gostaria de, no final, agora, a gente vai fechar, de ter aí a despedida e última palavra, quem sabe uma mensagenzinha aí de vocês, né, para a galera. Gostaria de desafiar também o seguinte, para vocês esse seria um ministério? Vocês consideram esse um ministério? Principalmente assim, nós somos a igreja adventista, que é uma bênção de Deus, mas é uma igreja assim, desconfiada com mudanças, né? Eu lembro que eu fui pastor num lugar que tinha uma samambaia ela cresceu, e quando o pregador e o pessoal da plataforma saía para entrar, você se enroscava na samambaia, o cara pregava com uma folha na testa e tal, né? E eu queria tirar a samambaia. Cheguei com o pastor, falei, irmãos, vamos tirar. Não, pastor, a samambaia tem uma história, tal. E foram 6 meses para tirar a samambaia, e teve, assim, a cerimônia da tirada da samambaia. Então foi muito legal, porque a gente pegou e colocou a fanfarra para tocar e tal, e colocamos na sala dos jovens, e fiz um discurso, irmãos, que essa samambaia seja uma benção como foi lá, né? Não tinha sido, mas eu ajudei ali, então, né? E tal, e aí oramos lá, foi muito legal. Aí os irmãos antigos falaram, puxa, pastor, que benção, que o senhor honrou a samambaia, tal. Inclusive, na volta de Jesus, eles devem segurar e levar com eles, provavelmente, essa samambaia. Eu não sei se vai ser isso, mas provavelmente. Então, a verdade é assim, numa igreja, então, que era muito cuidadosa com a encenação, agora a gente está abrindo os olhos que a gente pode usar esses elementos. E Jesus fazia isso, né? Você vê, Jesus ele contava histórias sobre casamento, Jesus contava experiências relacionadas ao trabalho pastoril, a casamento, ou seja, coisas que eles viviam, né? Se ele estivesse aqui hoje, eu tenho certeza que Jesus ia pegar exemplos de coisas que eles estão vendo para que eles pudessem entender a mensagem. E eu acho que a maior contextualização do Evangelho foi o próprio Jesus, que deixa o céu, e se ele vem falar como Deus, a gente não entenderia, seria algo intenso demais para a gente, então ele se transforma num bebezinho, depois num ser humano, e fala uma linguagem que a gente pode entender. Ou seja, quando a gente faz isso e tenta falar a linguagem das crianças, nós estamos no nível que Jesus estava. Então, vocês consideram isso um ministério? E uma palavrinha final aí de cada um, aí, que recado vocês dão para os 20 mil aventuronautas da União Sul? Quem quer falar primeiro aí? Não fiquem tímidos. Nós consideramos, sim, um ministério. A gente teve até uma discussão recente sobre isso. Quando a gente estava repaginando a imagem do grupo, né, conversei bastante com o pastor Erickson, e ele disse que sim, por que não, né? Porque isso tem influenciado tudo que a gente faz, nossas atitudes têm reflexos na vida dos aventureiros. Porque, igual, a impressão que a gente passa para eles não é só quando a gente está no palco, eles não sabem separar isso. A pessoa que está em cima do palco e a pessoa que eles encontram fora. Uhum. Esses dias eu fui numa manicure, ela é uma moça da igreja, a filha dela é uma aventureira. E quando ela me viu, ela ficou extremamente feliz. Ela falou assim, a Tenente Tina, e veio, me deu um abraço, e para ela, eu sou a Tenente Tina. O meu irmão, ele é um dos vilões, e ele foi ao mercado e encontrou uma criança, e a criança veio e abraçou ele, porque no final elas sabiam já do que tinha acontecido. Quem não assistiu ainda... Olha aí. E aí, isso é muito, muito gratificante. Então, esse trabalho transforma vidas. Transforma as vidas das crianças, que a gente está preparando o caráter deles, para quando eles crescerem. Aquilo que passa a ser mais interessante, estudar a palavra de Deus, entender. Porque cada missão dos aventuronautas, a gente tenta deixar isso muito claro, os mistérios que existem no universo e como que Deus é perfeito em toda a criação dele. A doutora Chandra e o Hubble 7, eles mostram muito isso. A doutora Chandra, ela chega a mostrar a parte da ciência, né, que explica as coisas do nosso mundo. Muito conhecimento aí. E o Hubble 7, ele tem aquela mente finita.
aquilo que ele foi programado. E chega um momento que ele mesmo tem consciência de que ele não tem como ir além daquilo, que só a humanidade faz isso. Então, dentro dos nossos estudos, isso é muito, muito gostoso. E aí, a parte do ministério é essa, de transmitir isso para as crianças de uma forma didática, divertida, porque a gente se diverte muito com isso também. Mas também é difícil. Então, para os próximos que vão começar esse trabalho, conciliar a vida das pessoas diferentes no grupo é muito, muito difícil. A gente precisa de muita comunhão mesmo, muita força, confiar em Deus, orar bastante e muita fé. Olha, muito bonito que você falou, me surpreendeu bastante. Eu me converti já, né? E assim, estou até com medo de falar para não estragar aqui. Vocês perceberam, então, que ela deu aí praticamente um background da aventura, das funções dos personagens e do impacto que eles têm. Que bênção. Mais alguém que comentar? Fique à vontade aí, gente. Sim, como a Cauane mesmo falou, eu também considero como ministério, até porque a gente está na frente de um ministério, mas não para mostrar nós, mas para mostrar Deus, Jesus, Amém. né? Que, na verdade, é essa mensagem que a gente vai passar através dos personagens. E a gente acaba sendo exemplo para as crianças, né? Tanto dentro do Aventuri como fora também, que elas reconhecem a gente onde a gente vai. Olha, tem todos os elementos do ministério. O ministério, de fato, muda quem eu sou, porque agora, então, eu sinto a responsabilidade, a alegria, isso tem impacto, e eu, então, me sinto útil para os outros. Então, realmente, para mim, não há dúvidas que esse é o ministério, e nós sonhamos, então, que mais e mais pessoas entendam e abracem as crianças aí. E, olha, se é fato que um dia, né, nós estaremos no céu e lá nós teremos a coroa com muitas ou poucas estrelas, pode ter certeza aí que na coroa de vocês já tem algumas estrelas aí que vocês nem sequer sabem, porque agora um trabalho começou aqui num Aventuri, depois num segundo, na sequência, hoje então para toda a União Sul, e agora, então, para os 20 mil aventureiros, ou seja, é algo que vai além, é o que a Bíblia fala, né? Que lança semente, ela produz a 30, a 70, a 100 para 1, e que Deus possa continuar abençoando esse ministério tão especial de vocês. Obrigado, Aventuronautas, por todo o carinho, por tudo que vocês têm feito. E você, aventureiro do União Sul, se prepare aí, porque a aventura está só começando. Você irá a locais onde nem o aventureiro foi, e se preparar para a grande viagem. A última que faremos, numa nuvem com o Senhor Jesus, conhecendo de fato os planetas e depois começando a nossa habitação no céu, onde nunca mais vamos parar de conhecer Deus, a sua grandeza, o que Ele criou e entender que Ele nos ama profundamente. Valeu, até a próxima.